Muito boa noite a todos, amigos, os que estão presentes e os que estarão presentes. Hoje nós vamos fazer mais uma leitura da 10ª profecia, página 93 do PDF e página 96, se não me engano, da 5, 95, 95. né, do livro. Capítulo Abrindo-se ao Conhecimento. Quem vai nos dar a honra de fazer a vibração hoje, a meditação, é a Odete, e depois a Inês fará a leitura do capítulo. Então, Odete, eu estou honestamente ansioso para te ouvir, muito, Imagina, muito eu fico agradecido. toda honrada para conduzir a meditação, mas eu não tenho o gabarito que vocês têm. Então, aceitem o que eu consegui fazer. Bom, Será uma honra. A palavra é toda sua, viu? então, boa noite a todos. Hoje, eu, Odete, estou aqui para conduzir a meditação de hoje, né? Então, vou pedir, sentados com isquio na cadeira, coluna vertical, e buscar uma respiração 4, 4, 4, 4. Quer dizer, 4 de inspiração, 4 segura, 4 para expirar, 4 para segurar, e aí começa a inspiração novamente. Então, vamos iniciar. Sempre com atenção total no movimento do ar. Ao longo do percurso do ar, tanto para inspirar como para expirar, vai acompanhando e percebe-se assim o silêncio cada vez mais interiorando. O corpo vai se tornando mais leve, ombros soltos, e o silêncio vai se instalando quando percebe quem respira não somos nós, é o prana que adentra o corpo, percorre o corpo todo, atravessando todas as células do corpo. E atento ao movimento do prana, que perceber algum incômodo em algumas partes do corpo, mental, físico, espiritual, recolha todos esses incômodos e no ato da expiração, elimine todos eles pelo topo da cabeça. Se por acaso algum pensamento vier, deixe estar. Quando se foca na respiração, automaticamente ele desaparece. Se vier à mente algum familiar com alguma situação em dificuldade, emane do seu coração todo amor, todo carinho,
assim como aos irmãos encarcerados, aos irmãos nas casas de recuperação, nas casas de repouso, nos hospitais, ou em tantas outras situações de dificuldade. Emane de cada coração o amor expresso com toda a energia, emanando do coração esta vibração amorosa, acolhedora, abraçando a todos e agradecendo a nossa vida por esta oportunidade de poder estar acolhendo a cada um desses irmãos. E também não esqueçamos de que nós humanos somos apenas uma pequena parte desse grande universo vivo do mundo animal, vegetal, microbiano, mineral. Todos esses num único corpo. Todos eles abraçados. Se um deles é atingido por uma força negativa, cabe a cada um de nós acolhermos. E nesse acolhimento, um sentimento profundo de amizade, de carinho e desejar o bem-estar de cada um deles. O silêncio que aquieta o corpo, a mente, a alma, vibra intensamente para todos esses irmãos, não só emanando, como também recebendo a energia desses irmãos todos. Sejamos muito gratos pela vida, esta grande oportunidade de estarmos aqui, entrando em conexão, como centelha divina, ao grande Criador. Pouco a pouco, movimentando os dedos das mãos, os pés, os braços, e por final, um alongamento do corpo, expandindo o seu eu em gratidão. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Muito obrigada a todos presentes nessa leitura desta noite e que possamos todos aproveitar a essência contida neste texto de leitura dessa noite. Obrigada.
Claudinha, você gostaria de dizer algumas palavras para Odete? Olha, sim, porque, né, eu falo que é a minha melhor amiga de Biúna, a que eu Obrigada. encontrei primeiro quando aqui cheguei, né? Então, assim, gratidão, né, pelas suas palavras, pelo, pela emoção que você passa ao dizê-las, né? E o carinho que, como uma boa libriana que eu sei que você é, e eu sei que eu também faço isso comigo, então para de dizer que você não não está no alcance. Você é maravilhosa. Começa a dizer que você é maravilhosa para você, porque é maravilhosa e foi muito maravilhosa a, a meditação e a entrada que você para a leitura de hoje que você nos proporcionou, tá bom? Gratidão aí por você e pela sua amizade. Obrigada, sou eu quem agradeço a amizade, o encontro, né? Diz que não há nada por acaso, tudo é uma sincronicidade. Eu realmente sou muito grata a ter conhecido a Cláudia e, através dela, ter aberto a porta para a egrégora, para a leitura, que é uma fonte rica de saber, de aprender, de eu me sentir um pouco mais útil na vida da gente, né? Porque aqui, isolado em Ibiúna, Cláudia mesmo sabe, e eu, em parte, com dificuldade de leitura, um pouco de visão, ou através da leitura de livros, eu fiquei muito limitada. Então, o fato de poder participar através do Zoom, que eu também sozinha não consigo acessar, é a minha filha que sempre ajuda, e ela sempre fala: ai, não entendo vocês dessa idade. Cada vez trocam a senha, trocam o ID. Então, lógico que você que é velhinha não vai conseguir fazer, né? Então, é isso. Muito obrigada para todos vocês. Gratidão. Gratidão, Odete, pelo carinho e por tornar possível a gente estar se reunindo, né? Cada um de nós é uma célula extremamente importante, né? Não existe corpo humano sem ossos, sem pele, sem sangue, né? E cada um de nós é um órgão desse corpo aqui que faz ele poder existir. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada. Inês, seja bem-vinda. Gratidão também. E só uma coisinha, Odete, alguns amigos deixaram recadinhos para você aqui no chat. Eu vou ler para você. Ó. O Davidson colocou gratidão, Dona Odete, pela vibração dessa noite maravilhosa. A Maria del Carmen colocou gratidão e uns coraçõezinhos dançando ali, né? Só para você saber que todo mundo está te mandando um beijo. Muito obrigada a todos. Inês, por favor. Ó, Inês, fiz a lição de casa, demorei, mas agora eu tenho o livro, os dois. É um alívio, vamos combinar, né? É tão bom quando tá lá na mão. É Bacana. muito bom. Odete, que assim seja. Que Com assim seja. certeza, através da sua vibração, a gente já está mais conectado com o sutil, né? A respiração é muito importante mesmo, o relaxamento, né? Tudo que você fez, que você falou, desligando, né, do que está fora e prestando atenção no que está dentro, no que somos nós, e a sua última frase com o eu maior. Então, é muito conhecimento que você tem e que você disponibiliza para gente, com muito amor e como um oriental firme e convicto.
Obrigada. Então, eu agradeço muito, me ajudou já o caminho aí tá mais fácil para mim. Obrigada. Vamos lá. Que a gente possa realmente usufruir nessa noite dessa leitura, ajudando sempre a nos equilibrar, tirar os véus. Isso tudo só é importante quando a gente consegue, e eu falo que a vida sempre nos dá a oportunidade de realmente colocar em prática algumas coisas e ver se realmente a gente está conseguindo, né? E aí a gente vê que tem que estudar mais, trabalhar, que ainda tem muito a aprender. Então vamos lá. Abrindo-se ao conhecimento. Droga, pensei, deitado na pedra, a aspereza da rocha incomodando minhas costas. Estava de novo no riacho. Fiquei um bom tempo contemplando o céu cinzento, agora ameaçando chuva, ouvindo a água correr. Ergui-me apoiando num cotovelo e olhei em volta, imediatamente sentindo que meu corpo estava pesado e cansado, como daquela última vez em que saí da outra dimensão. Desajeitadamente me levantei, sentindo o tornozelo latejar um pouco, e voltei mancando para a floresta. Tirei os galhos de cima da minha mochila e preparei alguma coisa para comer, fazendo tudo muito devagar, sem pensar. Mesmo enquanto eu comia, minha mente surpreendentemente continuava vazia, como depois de uma longa meditação. Aí, lentamente, comecei a incrementar minha energia, inspirando profundamente e retendo o ar nos pulmões diversas vezes. De repente, já estava ouvindo o zumbido novamente. Enquanto ouvia, outra imagem me veio à mente. Eu estava indo para oeste, na direção do som, à procura do que o causava. A ideia que apavorou e me veio aquela necessidade antiga de fugir. Na mesma hora, o zumbido cessou e ouvi um barulho de folhas farfalhando atrás de mim. Sobressaltado, olhei em volta e vi Maia. Você sempre aparece na hora certa, gaguejei. Parecer? Está maluco? Ando procurando você por todo canto. De onde você veio? Eu estava lá, na beira do riacho. Não, não estava. Não estava não. Estive ali procurando. Ela ficou me encarando. Depois olhou para o meu pé. Como vai o tornozelo? Dei um sorriso forçado. Está bom. Escute aqui. Estou precisando lhe falar sobre uma coisa. Eu também estou precisando falar com você. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Um guarda florestal me viu indo para a cidade ontem à noite, e eu lhe contei o que aconteceu com você. Parecia que ele estava querendo sigilo sobre isso, e ficou insistindo em mandar um caminhão vir pegar você hoje de manhã. O jeito que ele falou foi tão estranho que resolvi vir na frente, mas ele deve estar chegando a qualquer momento. Então precisamos ir embora, disse eu correndo para juntar as coisas. Espere aí, me conte o que está acontecendo. Ela parecia apavorada. Parei e olhei para ela. Tem alguém que eu não sei quem é fazendo uma experiência qualquer aqui no vale. Acho que minha amiga Charlene está envolvida nisso de alguma maneira, ou deve estar em perigo. Alguém da guarda florestal deve ter aprovado isso em segredo. Ela arregalou os olhos, tentando entender aquilo tudo. Peguei minha mochila e dei a mão a ela. Me acompanhe um pouco, por favor. Há mais coisas que preciso lhe contar. Ela balançou a cabeça e pegou sua mochila.
e, enquanto caminhávamos para leste seguindo o rio, contei-lhe a história inteira, desde que encontrei David e Will até ter visto a revisão devida de Williams e ouvido Joel. Quando cheguei à parte da visão de nascimento dela, fui me sentar numas pedras. Ela se encostou numa árvore à minha direita. Você também está envolvida nisso, disse eu. Naturalmente, já deve saber que supostamente esta sua gira em torno da introdução de técnicas e terapias alternativas, mas não é só isso que você pretende fazer. Você deve fazer parte desse grupo que o Ines viu se formando. Como sabe de tudo isso? Will e eu assistimos à sua visão de nascimento. Ela meneou a cabeça e fechou os olhos. Maia, cada um de nós vem aqui com uma visão de como poderá ser a nossa vida, do que desejamos fazer. Nossas intuições, nossos sonhos e as coincidências que nos acontecem têm a função de nos manter no bom caminho, de nos fazer lembrar como queríamos que nossa vida corresse. E o que mais queria fazer? Não sei exatamente, não consegui entender, mas era alguma coisa ligada a esse medo coletivo que vem crescendo na consciência dos homens. Essa experiência aqui é consequência do medo. Maia, você pretende usar seus conhecimentos terapêuticos para ajudar a descobrir o que está acontecendo neste vale. Você tem que se lembrar. Ela ficou em pé e desviou a vista. Ah, não, você não pode botar essa responsabilidade nas minhas costas. Eu não me lembro de nada disso. Estou fazendo exatamente o que deveria estar fazendo como médica. Odeio este tipo de intriga. Está entendendo? Odeio. Acabei conseguindo ter a clínica do jeito que eu queria. Você não pode esperar que eu me envolva em tudo isso. Arranjou a pessoa errada. Fiquei olhando para ela, tentando pensar em outra coisa para dizer. Enquanto ela estava calada, ouvi novamente o zumbido. Isso um pouco do que está acontecendo aqui nesse diálogo. Muitas vezes a gente tem alguns trabalhos, né, que a gente tem uma visão um pouco além do porquê às vezes a pessoa está com uma dor ou porque ela está ali. E muitas vezes a gente fala, né? E isso aqui prova que a gente tem que ajudar a pessoa a encontrar, a buscar. Provavelmente vai acontecer tudo isso que ele falou, só que nesse momento, como ainda ela não viu nada, ela nem está preparada. Então, muitas vezes ela repudia e poderia até fugir. Eu não li o capítulo, né? Mas me veio essa ocorrência agora, de como às vezes a gente tem um sentimento que a gente tem que cuidar para falar para o nosso próximo. Está ouvindo esse barulho, Maia? Uma dissonância no ar, um zumbido? É a experiência. Está se ouvindo agora? Tente escutar. Ela tentou um pouco e disse: não estou ouvindo nada. Agarrei o braço dela. Tente incrementar sua energia. Ela desvencilhou-se de mim. Não estou ouvindo zumbido nenhum. Respirei fundo. Está certo, sinto muito. Sei lá, talvez eu esteja enganado. Talvez isso não seja para acontecer assim. Ela ficou olhando para mim. Tem um conhecido meu que trabalha na chefatura de polícia. Vou tentar entrar em contato com ele para você. É só o que posso fazer. Não sei se isso vai adiantar, disse eu. Parece que não é todo mundo que consegue ouvir esse som. Quer que eu fale com esse meu conhecido? Quero, mas diga a ele para fazer uma investigação independente.
Não sei se ele pode confiar em todo mundo da guarda florestal. Tornei a pegar a mochila. Espero que você compreenda, disse ela. Não posso me envolver com isso de jeito nenhum. Sinto que aconteceria uma coisa horrível. E ele fala, né? Mas isso é só por causa do que houve da outra vez em que você tentou isso, no século XIX, aqui neste vale. Lembra de alguma coisa sobre isso? De repente, eu me vi nitidamente de calças de couro, subindo uma montanha correndo, puxando um cavalo de carga. Era a mesma imagem que eu havia visto antes. O homem da montanha era eu. Vi que consegui chegar no alto da montanha e parei para olhar para trás. Dali eu vi a cascata e a garganta do outro lado. Lá estavam Maia, o índio e o jovem representante do Congresso. Como na outra visão, a batalha estava acabando de começar. Fiquei nervoso, puxei o cavalo e fui em frente, incapaz de ajudá-los a evitar aquele destino. Afastei da mente aquelas imagens. Tudo bem, disse eu desistindo. Sei como se sente. Maia se aproximou. Trouxe aqui mais água e comida. O que está planejando fazer? Vou seguir para leste, pelo menos por algum tempo. Sei que Charlene estava indo nessa direção. Ela olhou para o meu pé. Tem certeza de que seu tornozelo vai aguentar? Cheguei mais perto e disse: ainda não lhe agradeci pelo que você fez. Meu tornozelo vai ficar bom. Acho eu. Só está um pouquinho inflamado. Acho que nunca vou saber qual era a gravidade do caso. Quando é assim, a gente nunca sabe. Balancei a cabeça, peguei minha mochila e fui seguindo para leste, olhando para trás uma vez para ver Maia. Por um momento, ela pareceu ter um ar culpado. Depois, uma expressão de alívio se estampou em seu rosto. Fui indo na direção do zumbido, sem perder de vista o riacho à minha esquerda, parando apenas para descansar o pé. Por volta do meio-dia, tendo cessado o ruído, parei para almoçar e avaliar a situação. Meu tornozelo estava inchado um pouco e descansei 1h30 antes de seguir viagem. Após fazer apenas mais 1.600 metros, fui vencido pelo cansaço e parei novamente para descansar. No meio da tarde, eu procurava um lugar para acampar. Eu estava passando por uma mata fechada à margem do riacho. Porém, mais adiante, a paisagem se abria numa série de meias laranjas cobertas de florestas seculares, árvores de 300 e 400 anos. Por entre as plantas, vi uma grande crista de morro se erguendo a sudoeste, a uns 1.600 metros. Só um momentinho. Filha, hoje é a leitura do livro e a mãe que está lendo. Se der, a hora que acabar eu te ligo, se puder atender. Um beijo. Desculpa, minha filha liga. Ele, da crista do morro, né, que ele viu o morro a sudoeste a uns 1.600 metros. Perto do topo da primeira coluna, avistei um platô coberto de relva que parecia o lugar ideal para se passar a noite. Indo para lá, um movimento nas árvores me chamou a atenção.
Escondi-me atrás de um rochedo e olhei. O que era? Um veado, uma pessoa. Esperei um pouco. Depois fui indo para o norte. Quando cheguei mais perto, vi um homem corpulento, uns 100 metros ao sul do platô, aparentemente também se preparando para acampar. Bem agachado e movendo-se com habilidade, ele agilmente ergueu uma pequena barraca e camuflou-a com galhos. Por um instante achei que poderia ser David, mas esse homem tinha gestos diferentes e ele era muito grande, então perdi-o de vista. Esperei bastante ali mesmo e resolvi seguir para o norte até não poder mais ser avistado. Mal tinha caminhado 5 minutos quando o homem surgiu à minha frente. Misericórdia! Quem é você? Perguntou. Eu lhe disse meu nome e resolvi ser franco. Estou procurando uma amiga. Aqui é perigoso, avisou. Acho melhor você voltar. Isso tudo é propriedade particular. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ele estava calado, com o olhar parado. Então me lembrei do que David havia me contado. Você é Curtis Weber? Perguntei. Ele ficou me encarando mais um pouco e de repente abriu um sorriso. Você conhece o David Águia Solitária? Não, você conhece David Águia Solitária. Só tivemos uma conversa rápida, mas ele me contou que você estava aqui e mandou lhe dizer que estava vindo para o vale e iria encontrá-lo. Curtis balançou a cabeça e olhou para sua barraca. Está ficando tarde e a gente precisa se esconder. Vamos lá para minha barraca. Você pode passar a noite lá. Fui atrás dele, descendo uma vertente e subindo por outras, onde aquelas árvores maiores nos davam cobertura. Enquanto eu armava minha barraca, ele acendeu o fogueiro dele e abriu uma lata de atum. Eu contribuí com um pacote de pão que Maia me dera. Você falou que está procurando uma pessoa, disse Curtis. Quem? Rapidamente lhe contei o desaparecimento de Charlene e que David a havia visto andando pelo vale. E também que eu achava que ela devia estar vindo nessa direção. Não falei do que tinha acontecido na outra dimensão, mas mencionei ter ouvido o zumbido e visto os chipes. O zumbido, respondeu ele, vem de um aparelho para gerar energia. Estão fazendo experiências aqui com esse aparelho por algum motivo. Isso eu garanto. Mas não sei se a experiência está sendo conduzida por um serviço secreto do governo ou um grupo privado. A maioria dos guardas florestais parece por fora do que está acontecendo, mas os administradores eu não sei. Você já falou sobre isso com a mídia ou com as autoridades locais? Perguntei. Ainda não. O fato de não ser todo mundo que ouve o zumbido é um problema. Ele olhou para o vale. Se ao menos eu soubesse onde eles estão, somando o que é propriedade particular com o que é parque florestal, dá uma área de milhares de hectares onde eles podem estar. Acho que querem fazer a experiência e dar o fora antes que alguém saiba o que aconteceu. Isto é, se puderem evitar uma tragédia. Como assim? Eles poderiam destruir totalmente esse lugar, torná-lo uma zona misteriosa, outro triângulo das Bermudas, onde as leis da física vivem mudando. Ele me encarou. O que eles sabem fazer é incrível. Quase ninguém tem ideia da complexidade dos fenômenos eletromagnéticos.
eletromagnéticos. Na mais modernas teorias dos supercondutores, por exemplo, é preciso partir do princípio que essa radiação atravessa 9 dimensões só para fazer a matemática funcionar. Nossa Senhora, complexo, hein? Esse dispositivo tem potencial para romper essas dimensões. Pode desencadear terremotos violentos e até a desintegração total de certas áreas. Como sabe disso tudo? Perguntei. Ele ficou com o ar abatido. Porque na década de 80 ajudei a desenvolver essa tecnologia. Trabalhava numa multinacional que eu achava que trabalhava numa multinacional que eu achava que se chamava Deutec, mas depois que fui despedido, descobri que Deutec era um nome fantasia. Já ouviu falar em Nikola Tesla? Bem, desenvolvemos várias teorias dele e ligamos algumas descobertas que ele fez a outras tecnologias fornecidas pela companhia. O engraçado é que essa tecnologia se compõe de várias partes que não têm nada a ver umas com as outras, mas basicamente é assim que funciona. Imagine que o campo eletromagnético da Terra é uma bateria gigante com capacidade para fornecer energia elétrica à vontade se puder ser feita a ligação correta. Para isso, é preciso combinar um sistema supercondutivo de geração em temperatura ambiente com um inibidor de alimentação eletrônico complicadíssimo, que matematicamente aumenta certas ressonâncias estáticas da energia produzida. Aí a gente faz uma ligação em série com várias delas, ampliando e gerando a carga. E quando obtém as calibragens exatas, pronto. Tem uma energia praticamente de graça tirada do ar. Para começar, é preciso um pouco de eletricidade. Pode ser uma célula fotoelétrica ou uma bateria. Mas depois a energia se auto-perpetua. Um dispositivo do tamanho de uma bomba termal poderia fornecer energia para várias casas e até para uma pequena fábrica. Mas há 2 problemas. Primeiro, calibrar esses mini geradores é complicadíssimo. Tínhamos acesso a alguns dos maiores computadores do mundo e não conseguimos. Depois, descobrimos que, quando tentávamos conseguir uma saída maior do que aquela relativamente pequena, aumentando o deslocamento da massa, criávamos uma grande instabilidade em volta do gerador e o espaço começava a se deformar. Não sabíamos disso na época, mas estávamos captando energia de outra dimensão e umas coisas estranhas começaram a acontecer. Uma vez, fizemos o gerador inteiro desaparecer, exatamente como o que aconteceu na experiência de Filadélfia. Acho que conseguiram mesmo fazer um navio desaparecer e aparecer de novo em outro lugar em 1943? Claro que conseguiram. Tem muita tecnologia secreta por aí. E o pessoal é esperto. No nosso caso, conseguiram suspender o trabalho da nossa equipe em menos de um mês e despistar todos nós sem falha nenhuma na segurança, porque cada equipe trabalhava numa parte estanque da tecnologia.
Não que eu tenha ficado me fazendo muitas perguntas na época. Achei mesmo que os obstáculos eram grandes demais e que aquela pesquisa não tinha futuro. Embora tivesse ouvido que vários funcionários antigos haviam até sido contratados por outra empresa. Ele Inês, ficou com... deixa eu só comentar a respeito do Tesla, que a história dele é realmente muito interessante. Ele desenvolveu, ele era um físico, né? E ele desenvolveu uma bobina eletromagnética que era capaz de gerar energia sem fio. Então, o desafio na época é que ele poderia gerar energia gratuita, como, como tem as ondas de Wi-Fi, as pessoas poderiam estar acessando energia elétrica, por exemplo, para suas casas ou até para os seus veículos, né? Como acessa uma onda de Wi-Fi, né? E nessa época, as grandes empresas, os governos que cobram e ganham uma fortuna com as energias nucleares, hidroelétricas, enfim, bloquearam o trabalho dele. Tem até um filme antigo que conta essa história da vida do Tesla. Eu e você até já assistimos. É um filme bem antigo, faz bastante tempo, que ele foi morar no alto de um morro, numa casa isolada, e o pessoal vivia vendo os raios das bobinas dele saindo pela casa, não sei o quê. Ele era meio malucão assim. Então, o que esses caras estão passando aí é a capacidade, inclusive, de estar trazendo energia de outras dimensões, de outras frequências, né? Então, era só para fazer esse adendo aí com relação ao Tesla, que não é o Tesla do Elon Musk, aí, fabricante de carro, né? Mas é desse físico malucão aí do final dos anos 1800. É isso. Obrigada, amor. Ele ficou com um ar pensativo, depois prosseguiu. Eu sabia que queria mesmo fazer outra coisa. Agora dou consultoria a firmas pequenas de tecnologia para ajudá-las a melhorar a capacidade de pesquisar e aproveitar o lixo. Esse tipo de coisa. E quanto mais faço esse trabalho, mais me convenço de que as visões estão influenciando a economia. Nossa maneira de fazer negócios está mudando, mas achava que ainda teríamos que trabalhar muito tempo para fontes de energias tradicionais. Há anos não pensava nas experiências com energia até me mudar para essa região. Você pode imaginar o choque que levei quando cheguei aqui nesse vale e ouvi o mesmo som? Esse zumbido característico que ouvi todos os dias durante anos enquanto trabalhamos no projeto. A pesquisa foi levada avante e, a julgar por essas vibrações, progrediu muito. Tentei entrar em contato com duas pessoas que poderiam verificar o som e talvez ir comigo à Comissão da Energia ou a um comitê do Congresso, mas descobri que um já tinha falecido há 10 anos e o outro, meu melhor amigo, quando estava naquela empresa, também morreu. Teve um infarto ainda ontem. A voz dele foi sumindo. Desde então, prosseguiu, estou aqui na escuta tentando descobrir por que eles estão aqui nesse vale. Em geral, esse tipo de experiência é feito em qualquer laboratório. Quer dizer, peraí, vou voltar. Em geral, esse tipo de experiência é feito em qualquer laboratório. Quer dizer, por que não? A fonte de energia usada é o próprio ar, e o ar está em toda parte.
Mas aí eu me dei conta. Eles devem achar que estão quase conseguindo as calibragens perfeitas, o que significa que estão trabalhando no problema da amplificação. Acho que estão querendo fazer a ligação com os vórtices de energia desse vale para tentar estabilizar o processo. Uma onda de irritação passou-lhe pelo rosto, o que é uma loucura e totalmente desnecessário. Se realmente conseguirem ajustar as calibragens, não há por que não se usar a tecnologia em pequenas unidades. Na verdade, essa é a maneira perfeita de usá-la. O que estão tentando fazer é loucura. Estou bem por dentro para ver os perigos. Fique sabendo que eles podem estragar totalmente esse vale, ou coisa pior. Se focalizarem essa coisa nas faixas interdimensionais, quem sabe o que pode acontecer? Ele parou bruscamente. Sabe do que estou falando? Já ouviu falar nas visões? Fiquei olhando para ele e falei: Curtis, preciso lhe contar o que senti neste vale. Talvez você nem acredite. Ele balançou a cabeça e escutou atentamente enquanto eu descrevi o meu encontro com Will e minha exploração da outra dimensão. Quando cheguei à revisão de vida, perguntei: esse seu amigo que morreu recentemente, o nome dele era Williams? Isso mesmo, era o Dr. Williams. Como sabia? Nós o vimos entrar na outra dimensão depois que morreu. Assistimos à revisão de vida dele. Ele pareceu abalado. Incrível! Conheço as visões pelo menos em tese, e acho possível que existam outras dimensões. Mas não como cientista, para mim é bem mais difícil aceitar literalmente a nona visão. Essa ideia de que podemos nos comunicar com os mortos. Você está dizendo que o Dr. Williams ainda está vivo no sentido de que a personalidade dele está intacta? Sim, e ele estava pensando em você. Ele ficou me olhando fixamente enquanto ele dizia que Williams se dera conta de que Curtis e ele deveriam estar envolvidos em acabar com o medo e interromper a experiência. Não estou entendendo, disse ele. O que ele queria dizer com medo com medo crescente? Não sei exatamente. Tem a ver com o fato de muita gente não querer acreditar na energia de uma nova consciência espiritual. São pessoas que preferem achar que a civilização está degenerando. Isso está criando uma polarização de opiniões e crenças. A humanidade só poderá continuar evoluindo culturalmente quando essa polarização acabar. Eu estava esperando que você se lembrasse de alguma coisa a esse respeito. Ele me olhou com uma expressão vazia. Não sei nada a respeito de polarização nenhuma, mas vou deter essa experiência. Ele ficou irritado novamente e desviou a vista. Parece que William sabia como era o processo para detê-la, disse eu. Bem, a gente nunca vai saber, não é? Quando ele disse isso, vi de relance a imagem de Curtis e Williams conversando no alto do morro relvado, rodeados por muitas árvores altas. Curtis serviu a comida ainda parecendo irritado, e fizemos a refeição em silêncio. Depois, quando me espreguicei e me encostei numa nogueira pequena, olhei para aquela meia laranja relvada lá em cima. Uns 4 ou 5 carvalhos enormes
formavam um semicírculo quase perfeito no topo. Por que você não acampou lá em cima? Perguntei a Curtis, apontando. Não sei, respondeu ele. Cheguei a pensar, mas devo ter achado que era um lugar muito exposto, ou talvez muito forte. Chama-se Cerro de Coder. Quer ir até lá? Balancei a cabeça e me levantei. Um crepúsculo cinzento se instalava na floresta, elogiando a beleza da vegetação. Curtis foi subindo na frente. No alto, apesar da pouca claridade, tínhamos uma visibilidade de uns 400 metros ao norte e ao leste. Aí, uma lua quase cheia estava desapontando acima das árvores. É melhor a gente sentar, aconselhou Curtis. Não queremos ser vistos. Ficamos um bom tempo ali sentados em silêncio, apreciando a vista e sentindo a energia. Curtis tirou uma lanterna do bolso e deixou-a no chão ao lado dele. Eu estava extasiado com a cor da folhagem de outono. Então Curtis olhou para mim e perguntou: está sentindo um cheiro de fumaça? Imediatamente olhei para a mata, suspeitando de um incêndio, e farejei o ar. Não, acho que não. Alguma coisa na atitude de Curtis estava mudando o clima, trazendo uma sensação de tristeza ou nostalgia. De que tipo de fumaça você está falando? De charuto. Com aquele luar cada vez mais forte, deu para notar que ele estava sorrindo com um ar pensativo, cismando com alguma coisa. Então comecei a sentir o cheiro. O que é isso? Perguntei, tomando o olhar em volta. Ele me encarou. O Dr. Williams fumava uns charutos que tinham esse mesmo cheiro. É incrível ele ter morrido. Enquanto conversávamos, o cheiro desapareceu e tirei da cabeça a experiência toda, satisfeito de ficar completamente a relva e os grandes carvalhos ali ao lado. Nesse instante, percebi que aquele era exatamente o local em que Williams se vira encontrando Curtis. O encontro seria exatamente ali. Segundos depois, vi uma forma se materializando logo depois das árvores. Está vendo alguma coisa ali? Perguntei em voz baixa a Curtis, apontando. Tão logo falei, a forma desapareceu. Curtis estava se esforçando para ver. O que é? Não estou vendo nada. Não respondi. De alguma forma, eu estava começando a intuir informações que me passavam, exatamente como intuíra dos grupos espirituais. Só que agora a comunicação estava mais distante e confusa. Estava sentindo alguma coisa sobre a experiência de energia, alguma coisa confirmando as suspeitas de Curtis. As experiências tentavam realmente focalizar os vórtices dimensionais. Acabei de me lembrar, disse Curtis abruptamente. Um dos aparelhos que o Dr. Williams estava desenvolvendo antigamente era um foco remoto, um sistema de antenas de projeção. Aposto que é o que estão usando para focalizar as aberturas. Mas como sabe onde elas ficam? Imediatamente intuí a resposta. Alguém com uma sensibilidade mais desenvolvida colocava as antenas em posição até eles ficarem conhecendo as variações espaciais à medida que elas iam aparecendo no computador do foco remoto. Eu não tinha ideia do que isso significava. Só então um jeito, disse Curtis.
eles vão ter que arranjar uma pessoa para posicionar as antenas, alguém que possa sentir esses pontos de energia mais forte. Depois vão poder fazer o mapeamento energético do local e localizar com precisão usando um raio focalizador para escanear. Provavelmente essa pessoa nem vai saber o que eles estão fazendo. Meneou a cabeça. Essa gente é perversa. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Como podem fazer isso? Como em resposta, intuí alguma coisa que era muito vaga para que eu entendesse, mas parecia confirmar que de fato havia um motivo. Porém, primeiro tínhamos de entender o medo e a maneira de superá-lo. Quando olhei para Curtis, ele parecia absorto em seus pensamentos. Finalmente olhou para mim e disse: eu gostaria muito de saber por que este medo está aparecendo agora. Quando a cultura está em transição, disse eu, certezas e pontos de vista antigos começam a cair por terra e dar lugar a novas tradições, deixando as pessoas nervosas no primeiro momento. Enquanto uns começam a despertar e desenvolver internamente o amor que o sustenta e desacelera o processo evolutivo, outros sentem que as coisas estão se transformando rápido demais e que estamos nos perdendo. Esses ficam mais medrosos e controladores, querendo aumentar a própria energia. Essa polarização de medo pode ser muito perigosa, porque a pessoa com medo é capaz de conceber medidas extremas. Enquanto falava isso, tive a sensação de estar desenvolvendo o que eu ouvira de Will e de Williams, porém, ao mesmo tempo, sentia nitidamente que sempre soubera daquilo, mas só naquele exato momento me dava conta. Estou entendendo, disse Curtis com firmeza. É por isso que essas pessoas estão querendo tanto destruir esse vale. Imaginam que a civilização vai acabar e elas só vão se sentir seguras quando tiverem conquistado mais controle. Bem, eu não vou permitir que isso aconteça. Vou explodir essa coisa toda. Olhei sério para ele. O que você está querendo dizer? Isso mesmo. Eu era técnico em demolição. Sei como fazer. Devo ter parecido alarmado porque ele disse: não se preocupe, vou descobrir um jeito de fazer isso sem machucar ninguém. Não quero ter um peso desses na minha consciência. Fui invadido por uma onda de lucidez. Qualquer tipo de violência, disse eu, só piora as coisas, não é? Qual é o outro jeito? Pelo canto do olho, tornei a ver de relance a forma antes de... Pelo canto do olho, tornei a ver de relance a forma antes de ela desaparecer. Não sei direito, respondi, mas se os combatermos com raiva e ódio, eles só verão um inimigo. Ficarão mais obstinados, com mais medo. De alguma forma, aquele grupo que o Williams mencionou deve tomar outra atitude. Devemos lembrar nossa visão de nascimento inteira. E então podemos lembrar de mais uma coisa, uma visão do mundo.
Esse termo me pareceu familiar, mas eu não sabia onde o tinha ouvido. Uma visão do mundo. Curtis ponderou novamente, concretado. Acho que David Águia Solitária mencionou isso. Disse eu, isso mesmo. Aí ele já estava conseguindo conectar com o que o moço David estava falando. Aí eu vou ler outra vez essa frase. Uma visão do mundo, Curtis ponderou novamente, concretado. Acho que David Águia Solitária mencionou isso. Disse eu, isso mesmo. O que você acha que seja uma visão do mundo? Eu já ia dizer que não sabia quando me ocorreu o que era. É um conhecimento, não uma lembrança, de como vamos satisfazer o objetivo da criação da espécie humana. Traz um outro nível de amor, uma energia que pode unir a polarização, acabar com essa experiência. Não vejo como isso seja possível, disse Curtis. Tem a ver com o campo energético que envolve as pessoas que estão vivendo com medo, disse eu, sabendo de alguma maneira. Elas seriam tocadas, despertadas das próprias preocupações, optariam para parar. Passamos um bom tempo calados, depois Curtis falou. Talvez, mas como canalizamos essa energia? Nada mais me ocorreu. Eu gostaria de saber até onde eles estão preparados para levar avante essa experiência, acrescentou. O que causa o zumbido? Perguntei. O zumbido é uma vibração de ligação entre os geradores pequenos. Significa que eles ainda estão tentando calibrar o aparelho. Quanto mais áspero e sem harmonia, mais defasado. O zumbido é uma vibração de ligação entre os geradores pequenos. Significa que eles ainda estão tentando calibrar o aparelho. Quanto mais áspero e sem harmonia, mais defasado. Ele pensou mais um pouco. Só me pergunto que vórtice de energia eles vão focalizar. De repente, senti um nervoso. Não em mim, mas fora de mim. Como se eu estivesse perto de uma pessoa ansiosa. Olhei para Curtis, que parecia relativamente calmo. Além das árvores, tornei a ver o vago contorno de uma forma. Ele se movia como se estivesse agitado ou assustado. Imagino, disse Curtis ausente, que quem estivesse perto do alvo ouviria o zumbido e sentiria uma espécie de estática no ar. Entreolhamo-nos e naquele silêncio ouvi um leve ruído, uma mera vibração. Está ouvindo isso? Perguntou Curtis, agora alarmado. Ao olhar para ele, senti os cabelos do meu braço e da minha nuca ficarem em pé. O que é isso? Curtis examinou rapidamente os próprios braços e olhou para mim horrorizado. Temos que sair daqui, gritou, pegando a lanterna, levantando-se de um pulo e quase me arrastando morro abaixo. De repente, aquele mesmo ronco ensurdecedor que eu ouvira com Will estrondou, provocando uma onda de choque que nos derrubou. Ao mesmo tempo, sentimos a terra tremer violentamente e uma enorme fenda se abrir a 6 metros dali com uma explosão que levantou poeira e estilhaços. Atrás de nós, um dos enormes carvalhos, abalado pelo tremor da terra, tombou e caiu estrepitosamente.
aumentando o barulho. Segundos depois, abriu-se outra fenda maior ao nosso lado e o chão se inclinou. Kurtz não conseguiu se segurar e escorregou para a beira da fenda que se alargava. Eu me agarrei numa pequena moita e me estiquei para dar a mão a Kurtz. Por um instante ele se segurou, mas acabou se soltando e caindo lá para baixo. A fenda se abriu mais, expeliu outro jato de poeira e pedras, tornou a tremer. Depois parou. O galho embaixo da árvore caída estalou ruidosamente. Em seguida, a noite voltou a se aquietar. Nossa, amor, tô cansada já de ler. Será que alguém quer ler um pouquinho? Eu já tô perdendo o embalo. Percebi. Eu Tô vou na continuar página para você. 111. Vai começar o segundo capítulo. Eu termino isso aqui para você. Nossa. Vamos lá. Enquanto a poeira assentava, soltei a moita e me arrastei para a beira do enorme buraco. Quando consegui enxergar, vi que Curtis estava deitado de bruços ali na beirada, embora eu tivesse certeza de tê-lo visto despencar lá embaixo. Ele veio rolando até mim e levantou-se de um pulo. Vamos embora, gritou. Isso pode começar de novo. Calados, descemos correndo para o acampamento. Curtis foi na frente, eu mancando atrás. Ao chegar, Curtis arrancou as duas barracas do chão de qualquer maneira e enfiou-a nas mochilas. Eu soquei o resto da tralha em cada uma e prosseguimos para sudoeste até o terreno ficar mais plano e a vegetação mais cerrada. 800 metros depois, o cansaço e o meu tornozelo fraco me obrigaram a parar. Curtis estudou a área. Pode ser que aqui seja seguro, disse ele, mas vamos entrar mais na mata. Ele avançou mais uns 15 metros mata adentro e eu fui atrás. Aqui está bom, decidiu. Vamos armar as barracas. Em 2 minutos, as duas barracas estavam em pé e camufladas com galhos, e nós estávamos nos entreolhando esbaforidos, sentados no grande compartilhamento de entrada da barraca de Kurtz. O que acha que aconteceu? Perguntei. Kurtz estava desolado procurando seu cantil na mochila. Estão fazendo exatamente o que imaginamos, disse. Estão tentando focalizar o gerador num ponto remoto. Bebeu um gole. Vão estragar esse vale. Essa gente precisa ser detida. E o cheiro de fumaça que você sentiu? Não sei o que pensar, disse Kurtz. Parecia que o Dr. Williams estava lá. Quase cheguei a ouvir o jeito que ele tinha de falar, o tom de voz dele, o que ele teria dito nessa situação. Encarei Kurtz. Acho que ele estava lá. Kurtz me passou o cantil. Como é que pode? Não sei, respondi, mas acho que ele veio trazer uma mensagem. Uma mensagem para você. Quando o vimos durante a revisão de vida, ele estava agoniado porque não conseguia despertar, lembrar porque havia nascido. Estava convencido de que você deveria, ou melhor, estava convencido de que você devia ser parte desse grupo que ele mencionou. Não consegue lembrar de nada disso? Acho que ele queria que você soubesse que a violência não vai deter essa gente. Precisamos tentar de um outro jeito com essa visão de mundo ou visão do mundo que David mencionou. Ele me olhou com um olhar vazio. E quando a terra começou a tremer e aquela fenda se abriu, perguntei. Tenho certeza de que vi você cair lá dentro.
Mas quando cheguei perto, encontrei você deitado na beirada. Ele parecia totalmente perplexo. Não sei bem. Não consegui me segurar e fui escorregando para dentro do buraco. Quando estava caindo, tive uma sensação de paz incrível e o tombo foi amortecido, como se eu caísse num colchão macio. Só consegui ver uma névoa branca em volta de mim. Depois, só sei que estava de novo deitado na beira da fenda. E você estava ali. Acho, acha que o Dr. Williams pode ter feito isso? Não, disse eu. Tive uma experiência parecida ontem. Quase fui esmagado por umas pedras e vi a mesma forma branca. Tem alguma outra coisa acontecendo. Kurtz ficou olhando para mim, depois falou alguma coisa, mas não respondi. Eu estava adormecendo. Vamos nos recolher, disse ele. Kurtz já estava de pé quando saí da minha barraca. A manhã estava clara, mas uma névoa baixa cobriu o chão da floresta e instantaneamente vi que ele estava irritado. Não consigo parar de pensar no que eles estão fazendo, disse. E não vão desistir. Tomou fôlego. A essa altura, já viram a mixórdia que fizeram no morro. Vão ficar algum tempo recalibrando, mas não muito. Depois vão tentar de novo. Posso fazê-los parar, mas precisamos descobrir onde estão. Curtis, a violência só piora as coisas. Você não entendeu a informação do Dr. Williams? Precisamos descobrir como usar a visão. Não, gritou ele inflamado. Eu já tentei. Olhei para ele. Quando? Ele ficou confuso. Não sei. Bem, frisei. Acho que eu sei. Ele fez um gesto de impaciência. Não quero ouvir, é muita loucura. Tudo o que está acontecendo é minha culpa, e se eu não tivesse desenvolvido essa tecnologia, talvez eles não estivessem fazendo isso. Vou fazer a coisa à minha moda. Ele se adiantou e começou a arrumar a mochila. Hesitei. Depois comecei a desarmar minha barraca tentando pensar. Em seguida disse: já mandei pedir ajuda. Maia, uma mulher que conheci, acha que pode convencer a chefatura de polícia a investigar isso. Quero que você prometa me dar um prazo. Ele estava ajoelhado ao lado da mochila, conferindo um compartilhamento lateral estufado. Não posso fazer isso. Talvez eu precise agir quando for possível. Você tem algum explosivo aí na mochila? Ele veio até onde eu estava. Já lhe disse que não vou machucar ninguém. Estou pedindo um tempo, repeti. Se eu conseguir entrar de novo em contato com Will, acho que posso saber o que é essa visão do mundo. Está bem, disse ele. Dou-lhe o tempo que eu puder lhe dar. Mas se eles recomeçarem a experiência, acho que meu tempo vai ter acabado. Por aquele Vou meu precisar filho. fazer alguma coisa. Enquanto ele falava, tornei a ver o rosto de Will em minha mente, envolto por uma aura verde esmeralda. Há algum outro local carregado de energia perto daqui? Perguntei. Ele apontou para o sul. Lá, naquele morro grande, há uma projeção na rocha sobre a qual me falaram. Mas aquelas terras são propriedades particulares e foram vendidas há pouco tempo. Não conheço o novo dono. Vou procurar. Se eu conseguir achar o lugar exato, talvez possa localizar o Will de novo. Kurtz acabou de arrumar a mochila e me ajudou a amarrar meu equipamento e espalhar folhas e galhos no lugar em que as barracas haviam sido armadas. Do nordeste vinha um leve rumor de carros. Estou indo para leste, disse ele. Balancei a cabeça enquanto ele se afastava. Então pus a mochila nas costas e comecei a subir. Aquela encosta pedregosa rumando para o sul.
Subi e desci vários pequenos morros. Depois comecei a subir a encosta íngreme do morro principal. No meio da subida, comecei a procurar uma projeção através do arvoredo cerrado, mas não vi nem sinal de clareza. Após subir mais algumas centenas de metros, tornei a parar. Ainda não aparecera nenhuma pedra e eu não via nenhuma no alto do morro. Estava sem saber que caminho tomar. Então resolvi sentar um pouco para tentar me energizar. Alguns minutos depois, já me sentindo melhor, estava escutando a sinfonia dos pássaros e das pererecas naqueles galhos grossos lá no alto, quando uma grande águia dourada decolou do ninho e passou ao longo da crista do morro, voando para leste. Eu sabia que a presença do pássaro tinha algum significado. Então, como havia feito com o falcão, resolvi segui-lo. Aos poucos, a encosta foi ficando mais pedregosa. Atravessei uma pequena nascente que brotava das pedras. Enchi meu cantil e lavei o rosto. Finalmente, 800 metros adiante, passei por um conjunto de hábitos pequenos. À minha frente surgiu a majestosa laje. Uma área de quase 400 metros quadrados da encosta era coberta por enormes terraços de calcário, e no extremo oposto, um patamar de 6 metros de largura se projetava pelo menos 12 metros para fora da montanha, proporcionando uma vista espetacular do vale lá embaixo. Por um instante, vi uma aura de um tom escuro de esmeralda envolvendo o patamar inferior. Desvencilhei-me da mochila e camuflei-a embaixo de um monte de folhas. Então fui me sentar na laje. Quando me concentrei, a imagem de Will me veio facilmente à mente. Respirei fundo mais uma vez e comecei a avançar. Muito bom. Por hoje, estamos abertos a ouvir as considerações dos amigos. O mais assim é que a gente está entendendo que não existe, né? Presente, passado e futuro, porque você vê que eles transitam e que realmente a gente tem uma capacidade, né? Eu vivo falando isso, a gente tem uma capacidade muito maior, só que a gente ainda usa inconscientemente e isso acaba se atrapalhando, segurando a gente, é meio confuso assim, eu acho às vezes a vida, né? Mas no caso deles é um despertar, né? Muito grande, porque eles querem fazer toda essa mudança através do amor. E eu acho que para o homem conseguir tamanha, não é meia dúzia de homens, eu acho que com muito amor que esteja aqui encarnado, que vai ter uma autoridade para mostrar para esses outros seres o quanto isso vai ser prejudicial. Foi isso que eu entendi, assim, né? Que eles querem, na verdade, não ir lá e quebrar, porque dá a entender que tudo vai continuar, né? Mas se eles conseguirem despertar, né, levar essas pessoas para um outro patamar de sentimento, de compreensão, é que realmente eles iriam conseguir mudar, né? Não iriam desejar mais fazer. Foi isso mais ou menos que eu entendi. Da minha parte, né, o capítulo chama-se Abrindo-se ao Conhecimento. Então, ali eu vejo a narrativa de dois homens, um técnico, cientista, o Kurtz, né, e o outro, um, um homem que está descobrindo a espiritualidade, né? E abrindo-se ao conhecimento, porque ele que está se abrindo à espiritualidade encontra um aprendizado novo junto de um cientista, de um técnico, né?
explicando o que que poderia estar causando todas aquelas visões que ele espiritualmente estava tendo. E para o outro, para o cientista, para o técnico, né, ele entender, né, que é possível, fora da ciência, né, através também do etéreo, através do esotérico, enfim, estar manipulando esses vórtices de energia, né, essas forças. Então, eu acho que aí ele está abrindo um novo passo para o livro atingir o objetivo final dele. Essa foi minha impressão. Del Carmen quer falar algo? No momento, não. Ok. Davidson abriu o microfone. O, Ah, o que eu acredito é que esse capítulo aí, como você falou, misturou a ciência com o esotérico, está tentando uma conjunção das duas coisas para chegar num outro ponto que seja em comum. Ou seja, parar aquelas experiências que eles estavam fazendo. É mais ou menos isso que eu entendi. certo. Claudinho? Pelo capítulo, eu acho que eles vão, ainda tem muito para acontecer, eu acho que eles vão por essa linha mesmo, de estar confrontando dentro da história aqui romanceada, essa coisa da ciência, né, e da espiritualidade. É sempre a ciência tentando alcançar alguns patamares onde acaba não se explicando, né? E a espiritualidade avança muito mais. Pegando pela fala da Inês, eu acho que a gente só não conecta tudo isso, ou não faz tudo isso, porque a gente ainda ou não tem coragem, ou não, né, tem medo de realmente despertar nesse nível, né, de transcender tanta coisa aí que, que, que a espiritualidade e a transcendência das coisas pode nos mostrar, né? Porque na questão, no capítulo anterior, que eu vi muito da conversa de vocês, mostra bem isso, né? Como que ele vai alcançar todas essas visões, todos esses entendimentos, né? Perceber como a Maia, enquanto espírito, fez todas as escolhas, né? Até chegar nessa vida que ela vive agora e ela nesse momento não está preparada, né? Para entender isso dessa forma, porque cada um tem seu tempo, né? E nós, como estudiosos e espiritualistas, né? A gente sabe, ou melhor, a gente vislumbra que existe algo mais, né? Mas não temos aí a coragem, ou talvez nem a disciplina, né? Para estar conectando algumas coisas mais fora dessa nossa realidade material, né? Realidade material que muitos dizem que não é real, né? Que é tudo criação. Então, vai aí mais reflexões aí. Vamos ver como o livro vai caminhar, né? Que desfecho, como essa isso tudo vai se mostrar aqui na 10ª profecia. Vamos ver. Odete, quer comentar alguma coisa? Seu microfone está fechado, Odete. Pronto. Assim como vocês falaram, eu realmente acho que a ciência e a espiritualidade, ah, vamos dizer, se conhecendo para formar uma verdade maior, né? Não sei se é isso, mas eu. Foi o seu entendimento, e tá
Tá perfeito. Eu acho que está dentro do que todos nós comentamos aqui. Uhum. Então tá. Então, é, alguém mais quer falar para a gente poder fazer um encerramento? Eu vou parar a gravação então para a gente combinar leitura próxima, enfim. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até então e até breve.